Bom dia, muito bom dia. Mais um episódio da nossa live semanal de estudo do Espiritismo. Esse mês nós estamos no mês da autoimagem. Então hoje eu montei uma live bem levinha, bem focada nessa questão da gente olhar pra gente, se avaliar. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. Vou encaminhar a live aqui para algumas pessoas. Vamos lá, que tem participado geralmente. E vamos em frente. Isso aí. Então vamos lá, vou começar com uma leitura para a gente fazer uma profunda reflexão aí na nossa vida, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos sentimentos. E a gente vai começar aqui com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos em frente. Como é que vocês passaram a semana? Vão comentando aí comigo. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar também. Então vamos lá. A gente vai falar aqui no capítulo Sede Perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. Ou seja, não adianta fazer, eu super sou virtuoso, sou super não sei o quê, porque acaba meio que desabona tudo o que a gente faz de bom. Quando a gente quer, o bem ele tem que ser feito pelo bem, e não pelo que vai ser mostrado, pelo que vai ser enaltecido que eu fiz o bem. Claro que existem alguns casos aí que a gente sabe que o bem ele precisa ser divulgado para poder multiplicar e dar um bom exemplo. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estamos aqui falando sobre a virtude. Então, as características do homem de bem: ser bom, caridoso, laborioso, moderado e modesto. Porém, muitas vezes essas qualidades acabam sendo ofuscadas aí por alguns aspectos que chama aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de enfermidades morais. E aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. Porque o orgulho, eu vou me mostrar, porque eu sou bom, porque eu sou. Então, mesmo que a gente faça o bem, saiba que a gente é bom, o que a gente tem que pensar? Não estou fazendo mais que obrigação. A verdade é essa, ser uma pessoa honesta, virtuosa, boa, não é mais do que a nossa obrigação. Eu tenho falado muito nos evangelhos que a gente faz no lar, que é o seguinte, né? Quando você não conhece o bem, você tem a ignorância e tem digamos que uma desculpa para não conhecer o bem, porque você não conheceu, apesar que você pode ativamente buscá-lo. Mas se você conhece o bem, não o pratica, não permite que ele transforme a sua vida, aí é que está um grande problema, porque você sabe o que é certo e você não faz. Então existe aí uma questão, quando a gente sabe, a gente conhece o bem e não pratica, existe aí um ponto muito importante a ser considerado, porque a gente vai ter que responder por essa omissão. Continuando, a virtude verdadeiramente digna deste nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos, né? Então, algumas pessoas sabem que eu cuido da minha mãe e da minha avó, eu tenho um carinho muito grande por elas, e é exatamente isso. Eu tô colocando como exemplo aqui, porque assim,
As pessoas falam assim, eu acho tão bonito como você cuida da sua mãe, da sua avó, o carinho que você tem por elas. Mas pra mim, é normal, sabe? Aí as pessoas, muita gente fala, nossa, é difícil ver filhos e netos fazendo isso pelos pais, pelos avós. Mas é o que eu falo, é o normal. E eu não consigo conceber outra coisa. Percebe? Claro que cada casa, cada caso tem uma dinâmica diferente. Mas, pra mim, é o normal. Então, é isso que a gente tem que entender. Ser virtuoso, ser uma pessoa de bem, não tá fazendo mais do que obrigação. A gente tem que acordar todos os dias pensando como é que eu posso ser melhor hoje. E a cada momento que a vida desafiar a gente, te colocar numa situação o que é o correto a se fazer. É isso que você tem que pensar. O correto é fazer o que é bom, o que é de bem. E isso é normal. Nossa, mas é difícil, vai ter sacrifício. Vai. E isso é o normal. Então é isso que a gente tem que entender. Tem que normalizar a prática do bem. E aí a gente vai ver o impacto que isso tem no mundo. Percebe? Se mais pessoas começarem a pensar assim. E a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do seu amor próprio. Ou seja, o orgulho e a vaidade afastai do seu amor próprio. Pois desornam sempre as mais belas qualidades. Olha lá, o orgulho e a vaidade. A gente começa a se envolver numa teia de caprichos, de satisfazer caprichos e uma teia de volúpia, de prazeres incontroláveis. Isso daí a gente vê muito no mundo de hoje. Então, precisa tomar muito cuidado, porque isso acaba deixando a gente... É como se a gente tivesse bêbado, sabe? Consciencialmente ébrio, né? Então, isso é muito sério. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas, e odiosas vilezas, né? Uma pessoa vil, ela é maldosa. Um outro ponto que eu me lembrei agora foi que a gente estudou na Maratona Quaresma Espírita. Nós estudamos sobre os médiums, sobre como o médium, alguns transtornos que podem acometer o médium quando ele se soberbece e ele acha, quando a gente estudou alguns transtornos psíquicos, a fascinação, a obsessão, que o médium quando está sujeito a esses transtornos, ele acaba se achando que ele é o mensageiro, que ele que começa a colocar algumas conotações aí indevidas na mensagem que ele traz. Então precisa tomar muito, muito, muito cuidado disso. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. É isso aí. Precisa tomar muito cuidado. Ó vós todos, a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Ou seja, nossa, então, eu não preciso ser tão virtuoso? A gente sabe que nós sabemos que nós somos seres imperfeitos e atingir a perfeição de Deus nesse nível evolutivo que a gente tem no planeta é impossível. Mas a gente tem que ter sempre como meta, como farol, a perfectibilidade. Porém,
o que acontece aqui? É melhor você ter pequenos atos bondosos, gentis, com equilíbrio, com harmonia, com paz, com sabedoria, com caridade, com humildade, do que fazer grandes atos aí com orgulho e vaidade. E aí, mas então quem doa e mostra o comprovante é orgulhoso e vaidoso? Não necessariamente. Deus sabe o que cada um traz no coração. Eu, particularmente, acho que não precisa. Você pode até mostrar o comprovante, mas não precisa mostrar o valor. Até eu acho que tem umas pessoas aqui, nesse momento que a gente está vivendo, tem umas pessoas que podiam doar um pouquinho mais. Mas, enfim. O importante é a gente lembrar o seguinte: Deus é que sabe o que a gente traz no nosso coração. Então, cuida dos seus pensamentos, cuida dos seus sentimentos e dos valores que você cultiva dentro de si. E no fim, aqui estou aqui falando dos outros, mas a verdade é que cada um é responsável pelos seus atos. E não cabe a gente decidir alguns pontos aí. Então, foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam. E é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Ou seja, eu estava pensando ontem, né, sobre isso que está acontecendo, assim, num olhar da fraternidade, da questão da fraternidade, sabe? No mundo, né? O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, a questão ali da Israel, da Palestina, eu tava pensando, caramba, né? Que loucura, como que existe... claro que aqui a gente está fazendo uma grande demonstração de solidariedade, caridade, de fraternidade, mas lá na Israel e Palestina a gente vê, caramba, se a gente se colocar todo mundo como ser humano, como é que pode ser humano contra ser humano? E é exatamente isso, né? O orgulho fez com que eu quero o seu território. E quando, eu não sei, às vezes eu fico refletindo essas coisas. Isso é muito da Gênesis. Eu não acabei não trazendo nada da Gênesis. Mas fica aí a dica para fazer essa reflexão. O quanto que o orgulho impede a gente de manifestar as virtudes e de construir uma realidade mais fraternal. E às vezes você pode falar assim, mas eu não consigo controlar o que acontece no mundo, não cabe a mim. Mas sem sombra de dúvidas, com certeza absoluta. Mas você tem um pequeno universo no seu lar. Como é que você lida com os seus desafios, com os seus dissabores? Eu tenho fases que o lar tá mais tenso, tem fases que tá mais em paz, e por aí vai. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a presença dos nossos mentores da equipe aqui que trabalha com a gente, para a gente iniciar e para a nossa próxima parte, depois fazer a nossa meditação. Vamos lá? Então vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença dos nossos mentores e guias, da equipe espiritual que nos auxilia aqui com essas lives de estudo do Espiritismo, de estudo do Evangelho do Mestre Jesus Cristo. E vamos vibrando amorosamente, pedindo para que Jesus se faça presente nesse nosso encontro, que nossa mente consciente, nossa mente inconsciente, nossa alma se unam neste momento para trabalhar em benefício da nossa expansão de consciência, nos trazendo clareza, entendimento e despertar. Graças a Deus. Vamos vibrando amorosamente também para todo o planeta Terra, em especial para o Rio Grande do Sul, pedindo para que mais e mais equipes espirituais possam ser deslocadas para lá, para consolar todas as almas, envolver cada vez mais habitantes para poder auxiliar nos resgates, em toda a estrutura que precisa ser feita para a reconstrução dessa região. Senhor, abençoa a região, mas principalmente, Senhor, coloca a sua mão no clima, afasta as nuvens de chuva, traz o sol novamente, ajuda para que as águas possam escoar pelo solo e traz um recomeço para essa região, Senhor, uma renovação. Traga o seu sopro de vida sobre essa região, Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente tem que lembrar que a gente está no mês da autoimagem. Ou seja, eu pensei em algumas outras coisinhas para trazer, mas eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre a lei de igualdade e
saúde mental. A gente vai falar muito no sentido da gente se sentir diferente, das diferenças entre as pessoas. Nós chegamos a falar sobre isso em um tópico da Maratona Quaresma Espírita, mas a gente vai trazer uma outra abordagem aqui, menos da lei da igualdade e mais do autoconhecimento, ok? Vou tomar uma aguinha, gente. Tomem a aguinha de vocês. Mari, bom dia. Seja muito bem-vinda. Então, continuando. Boa parte das nossas inibições nasce da ideia de que as outras pessoas são diferentes de nós, melhores ou piores. Há pessoas que sofrem de uma enorme dificuldade de se manifestarem diante dos outros, de se exporem exatamente pela ideia de que são inferiores, de que não são tão bons quanto os outros. E até eu lembro que quando eu falei sobre isso, a gente falou um pouquinho sobre o complexo de inferioridade. E por que será que a gente tem essa ideia de que uns são melhores, outros são piores? E a ideia da separação. Quando a gente vai colocar um olhar quântico, que tudo é frequência, que tudo é energia, nós sabemos que todos somos um. E por que a gente constrói essa visão da separatividade e acaba, olha só como conecta com a primeira leitura que a gente fez antes da oração sobre a virtude e finalizamos falando sobre a questão do orgulho e o impacto que isso tem nas relações entre as nações, as relações humanas no planeta. Eu sou separado, então eu só penso em mim e aí eu não penso no outro. E eu tava até vendo uma... Interessante que ontem eu tava pensando sobre isso, porque eu tenho muito essa coisa, né? De me preocupar com o outro, de ajudar o outro, etc. E aí eu entendi, eu falei, olha que interessante, quanto mais a gente vai desenvolvendo o nosso nível neurológico de espiritualidade, a gente vai expandindo a nossa consciência, mais a gente vai entendendo essa questão da conexão no planeta, da conexão com os outros, mais você consegue entender que a gente não é uma ilha, que você não é uma ilha. Então faça essa reflexão sobre o quanto você pensa mais em si ou mais nos outros, porque também tem que haver um equilíbrio, não dá só para pensar nos outros. Então a gente tem que encontrar esse perfeito equilíbrio. Se eu penso muito em mim, eu tenho que começar a pensar mais nos outros. Eu conheço pessoas que são mais, que sempre tiveram um viés mais egoísta e fizeram um propósito para esse ano ser um ano que a pessoa vai ser mais caridosa, mais generosa. E é muito gostoso ver esse processo de transformação. E se você é uma pessoa que se doa demais e acaba que não está olhando para você, e aí a vida dos outros melhora, a sua não, tá na hora de começar a olhar um pouquinho mais para você. E tudo isso é um caminho que de desbravar. Você tem que desbravar a si mesmo, as suas relações e o seu posicionamento na vida. Então fazer essa reflexão. Isso é muito ligado à outra imagem, a gente vai ver aqui, tá? Então, continuando. Então, as pessoas que se inibem, partindo dessa ideia de que somos diferentes, melhores ou piores, elas se sentem diferentes dos outros e muitas vezes não se aceitam, não sentem o pertencimento. Isso é muito importante pensar, entender, porque assim... Muitas vezes a questão do não pertencimento, uma pessoa vive uma vida inteira se sentindo rejeitada. Eu conheço pessoas, já vi casos de pessoas que passaram comigo nas terapias, que elas, em uma sessão terapêutica, um trauma de infância, de ter movido de país quando era pequena, gerou toda uma vida de rejeição. Lembra da repetição de padrões? A pessoa gravou, eu fui excluída do meu sistema, eu fui excluída da minha origem. E aí ela foi crescendo com o quê? Com aquele sentimento de não pertencimento. E isso é tratável, tá, gente? Isso é totalmente tratável. Seja o tipo de terapia, a linha de terapia. E é uma coisa interessante que eu tava vendo, alguns pontos, né, de doenças mentais. Alzheimer, eu vi uma vez um artigo que falava que ele tem os mesmos caminhos neurológicos da depressão. E aí um que eu tava vendo na radiestesia, a demência advém de sentimentos de rejeição. E ainda perguntei se era alguma outra coisa e só dava rejeição. Então, a gente realmente precisa tratar isso. Quando você vê
pessoas que se colocam num grupo aonde eu sou rejeitada pela sociedade e esse separativismo que a gente cria, o que acontece? Sempre alguém está sendo rejeitado. Então, a gente tem quando a gente fala aqui de lei da igualdade e saúde mental, a gente tem uma geração inteira de pessoas rejeitadas, que estão cultivando o sentimento de rejeição. Somado isso a outros hábitos e outras crenças e outros comportamentos e estilo de vida, a gente tem aí uma tendência de uma geração inteira com doença mental. Claro que eu vou ser 100%? Não, tá? Mas a gente, enfim, a gente, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Mas a gente fala aí uma coisa que é um grande percentual, 30% a 50%, tá? Então, continuando, lembrando que a gente está no nosso mês da autoimagem, tá? Então, a gente está falando aqui de lei de igualdade e saúde mental. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. A baixa autoestima está na origem das mais variadas patologias mentais que levam ao isolamento e à exclusão da convivência satisfatória. E é isso mesmo, tá? Em essência, somos todos iguais, nem melhores, nem piores. As nossas dificuldades na relação com o outro nascem no decorrer da evolução, devido aos nossos tropeços pelas várias reencarnações. De fato, a gente vem o quê? De uma essência, a gente é uma essência, uma partícula de um elemento que vem do todo de Deus. E aí a gente vai se multiplicando, crescendo, num grupo que seria uma consciência coletiva, e essa consciência vai se individualizando ao longo de múltiplas conexões, digamos assim, quando vem para a existência na carne. A gente estudou o fluido cósmico, a gente estudou a alma, perispírito, tudo isso na Maratona Quaresma Espírita. Então a gente sabe que a gente tem a nossa essência da alma que vem para cá para poder crescer. E através do perispírito, do duplo etérico, a gente vai se nutrindo dessa energia de vida física, vai vivendo a experiência de depuração do nosso caráter, de aquisição das virtudes, tá? E é isso que faz a nossa consciência, a energia da nossa consciência, da nossa alma, ir evoluindo ao longo das encarnações. Haja vista que os animais domesticados, cachorro, gato, cavalo, são os animais que estão, a gente falando aí em milhares de anos, centenas e centenas e centenas de encarnações em um reino, tá? Lembrando que os animais são do reino animal e os homens são do reino hominal. Então, os animais domesticados, eles se aproximam, eles evoluem o fluido cósmico deles, a consciência deles, que é uma consciência menos racional que a gente, que é menos inteligente que a nossa, o princípio inteligente, eles evoluem perdendo o medo do ser humano. Olha que legal. E aí, então, quando a gente vê que uma pessoa está maltratando um animalzinho, ele não está maltratando só o animalzinho, ele está maltratando todo o ciclo da existência, toda a dinâmica da vida, percebe? Quando a gente vê resgate de animais, tudo isso é muito nobre, realmente. E a gente vê na carinha deles aflição, quando eles estão preocupados. A gente vê... Eu estava vendo ontem um vídeo, gente, de um abrigo de animaizinhos que foram resgatados, né? Nessa enchente do Rio Grande do Sul. E eles estavam uma coisa mais fofa, todos dormindo enroladinhos, sabe? Com aquela carinha de banho tomado. E uma carinha assim de paz. E aí, em contrapartida, eu vi vídeos de pessoas indo resgatar animais sujos no meio da casa que teve que alagou tudo, sozinhos, assim, o medo, sabe? Arredios. Então, assim, são princípios inteligentes, são consciências em evolução. Então, a gente, tem que fazer o bem, tá? E voltando aqui a falar do ser humano, tá, gente? Eu acabei indo um pouquinho aí para entender o quê? A gente vem de uma consciência que ela é mais instintiva. E a gente, em determinado momento, que milhares de anos, vira essa chave para a gente encarnar como hominídeo, como ser humano. E aí a gente vai evoluindo desde o homem das cavernas até o Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos hoje. Então, o grande diferencial do ser humano em relação aos outros reinos, em relação a todos os outros seres vivos
do planeta é que nós sabemos que sabemos, nós temos a consciência. E a nossa jornada é de amadurecimento individual, pessoal e coletivo dessa consciência. Então, tudo que nos rende completamente aos nossos prazeres, aos nossos instintos, nos afasta da evolução do nosso amadurecimento da consciência. E tudo que faz com que a gente ganhe essa consciência, que a gente cresça em consciência, então faz com que a gente se torne mais sapiens, e então evolui a nossa alma. E o que ele fala aqui? As dificuldades, elas ocorrem devido ao quê? No decorrer da evolução, devido aos nossos tropeços pelas várias encarnações. Ao longo das vidas, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não é isso? Então, o que acontece? Em múltiplas existências, a gente fala de centenas, tá? Passadas aí, que nosso princípio inteligente encarnou a nossa alma, encarnou na carne para poder fazer esse processo de amadurecimento, nós cometemos erros. Né? Dizem que todo mundo numa vida passada já teve aí existências bem menos éticas aí e virtuosas. Ainda hoje a gente vê a presença muito disso no planeta. Mas, e não por isso a gente tem que falar, então, se eu já fui, eu posso ser. Não, você hoje tem o dever de ser uma pessoa melhor, porque você está entrando em contato com essa consciência. Então, e ele fala aqui, observamos isso nas crianças. Quando pequenas, as crianças não têm preconceitos e brincam umas com as outras espontaneamente, sem se preocuparem com um ou outro detalhe. A verdade é que mesmo as crianças que são preconceituosas, as crianças que fazem bullying, elas aprenderam isso em algum lugar. Ou elas são vítimas até de bullying dentro da própria casa. Então, às vezes a criança sofre algum tipo de abuso, tanto pode ser até verbal, né? Pode presenciar as pessoas na casa dela sendo agressivas, se depreciando. Aí ela vai chegar na escolinha, o que ela vai fazer? Vai ser agressiva e vai depreciar o outro. Porque a única coisa que ele sabe fazer, ele aprendeu em casa. A casa dele é um berço de agressividade, de crítica, de briga, de problema, de reclamação, de maledicência. O que essa criança tem de bom para levar? Certo? Salvo algumas almas que realmente são puras e vêm aí para trazer luz para a família. Que mais? No entanto, uma criança maltratada, olha lá, aprende desde muito cedo a não se expor. Os danos psicológicos na infância mantêm-se por toda a vida e irão determinar marcas profundas na personalidade. Por maus tratos, são compreendidas todas as formas de agressão, desde a física até a emocional, muitas vezes a pior de todas. O descaso, as rejeições, a indiferença, o abandono são maneiras silenciosas, mas cruéis de ferir a delicada estrutura da mente em formação da criança. Então, olha o que eu falei lá, que o sentimento de rejeição gera demência, demência. Então, a criança abandonada, se isso não for tratado, ressignificado, ela vai crescer se sentindo rejeitada e ela vai ter problemas de saúde mental. Que vão... Porque, mas não é uma mágica. É a mente recriando, repensando, recriando. Processos bioquímicos. A gente teve uma aula bem interessante sobre o cérebro semana passada. São processos bioquímicos do cérebro. Inclusive, a gente entendeu como é que vem da energia de fora e atua, integra corpo e mente. Então, não é uma coisa assim surpreendente. Então, vamos lá. O descaso, as rejeições, indiferença, abandono são maneiras silenciosas, mas cruéis de ferir a delicada estrutura da mente em formação da criança. Para que haja um desenvolvimento satisfatório, é necessário que a criança seja amada, protegida e valorizada. Muitos distúrbios emocionais nascem da falta de amor e cuidados nos primeiros anos de vida. Porque, assim, a gente ainda não tinha muita noção do quanto esses primeiros anos de vida são essenciais para a formação do ser humano. Um ambiente empático, inclusive eu fiz um tratamento de Reiki para uma criança, e era uma criança que ficava sempre doentinha. E eu fiz esse tratamento ano passado. E em uma das sessões eu vi
que ele tinha algumas questões da época da pandemia. Ele tinha 2 aninhos na pandemia, e aí, aquela coisa, né? Fica em casa com os pais trabalhando, era o primeiro filho, os pais ainda não tinham muita noção da questão da educação, e aí tiveram alguns momentos de tensão. Quem que não teve, né? Atira a primeira pedra. E aí foi curado aí um registro. Então a gente tem que entender isso. É muito comum, eu falo porque eu vejo nas terapias, e inclusive já vi em mim, a nossa mente, ela fica ressentindo. É como se você fosse viver aquela situação a todo momento. Se você não acessa aquilo para curar, para dar um novo significado, aquilo vai ficar... Por isso que muitas vezes as pessoas têm burnout, é empilhamento de estresse. O que é empilhamento de estresse? A pessoa não vai dando vazão pro emocional dela. E a mente vai ficando o quê? A mente vai a todo momento, continua o quê? Revivendo aquela situação. Os mesmos processos bioquímicos, que são processos bioquímicos que deixam o corpo em alerta. Chega um momento que o corpo não aguenta mais. Ele precisa parar. Ele está muito tempo em alerta. Então, continuando. É muito provável que por trás de uma pessoa que não se sinta igual aos seus demais, exista uma história de perturbações de vínculos parentais. Há pais que não se cansam de chamar os filhos de burros, incompetentes, desajeitados. Tomar muito cuidado, gente. Brincadeiras depreciativas, não só em relação com filhos, tá? Principalmente, sabe, relação com pais, cônjuges e filhos, com todo mundo, com as pessoas, com seus amigos. Tem gente que acha bonito, que acha legal fazer brincadeiras depreciativas, mas não é, tá? Quem tá aqui ao vivo eu não sei, mas se você estiver assistindo isso gravado, lembre-se disso. Não é legal fazer brincadeiras depreciativas. Busque olhar qualidades e pense dentro de você o quanto que você faz essas brincadeiras, porque a sua estima de você mesmo está baixa. E aí você só consegue criticar. Porque com o mesmo ferro que fere, será ferido. Então, com o mesmo jugo que julgas, será julgado. Então, se o seu jugo é pesado para julgar os outros, também vai ser pesado para julgar você mesmo. Aí a gente não entende porque, às vezes, numa situação de desafio, entra numa depressão, se sente incapaz, acha que a vida enfim, uma série de coisas. Então, toma cuidado para não se sabotar, para não se abafar, para não se embotar, sabe? De tanto que se critica, acaba que as suas forças começam a ficar presas. Então, continuando, né? A criança vai aprendendo a se tornar cada vez mais isolada e inibida, fica com a cara antipática e quando sai na rua usa uma máscara, porque tem a experiência da agressão dentro de si. Julga que as coisas boas no mundo não são para ela, recolhe-se, isola-se, ou então reage com agressividade. Diz que a melhor defesa é o ataque. Assim aprende desde muito cedo a se defender. Nada muito diferente de um cão assustado quando está ameaçado. Olha lá. Eu lembrei muito da nossa fábula da sexta-feira passada, do Eros e do Brabo, que eles foram no castelo de espelho e eles se viam, né, nos castelos de 1000 espelhos, o sorriso e a cara emburrada. E é isso que a gente acaba cultivando no mundo, nas nossas relações, se a gente não toma cuidado para purificar as nossas emoções. Então, o amor se traduz em envolvimento afetivo, mostra-se como o grande remédio para os males da solidão e do vazio existencial diante do amor verdadeiro. As defesas se desarmam, os disfarces se desfazem e as pessoas se mostram melhores. É o amor que desnuda a todos e nos torna iguais uns aos outros. Olha que delícia. E aí tem até uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E ele fala assim, não. A desigualdade é da obra do homem e não de Deus. Então a gente tem, vem muito aqui, sabe? É muita questão do espelho, gente. É muita questão. Quando a gente fala de autoimagem, a gente tem que lembrar que é o que a gente vê da gente, como a gente se vê, como a gente foi criado, as influências que a gente teve, mas não somente as influências, as nossas percepções. É muito mais sobre a interpretação que você dá a uma pessoa, uma situação, um acontecimento, do que com a pessoa, a situação, o acontecimento em si.
Por isso que muitas vezes você vai submeter duas pessoas a uma mesma situação, uma sucumbe e a outra consegue transpor aquilo, crescer, percebe? E evoluir. E isso é totalmente ligado à questão de mentalidade, percebe? Então vamos lá. As nossas desigualdades são obras nossas. A diversidade dos graus de experiência através das várias oportunidades reencarnatórias vão construindo as peculiaridades e características próprias ao aprendizado de cada ser e cada povo. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ou seja, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. A gente está plantando, a gente está colhendo hoje tudo que a gente plantou ao longo da nossa vida e de vidas passadas. Então, se a gente mudar a forma de plantar, será que a gente não vai mudar a nossa colheita? Então, esse é o grande X da questão. E lembrar que nunca é tarde. Se a gente até chegou ao ponto de ter recebido uma nova vida, uma nova oportunidade na carne, por que seria tarde? Percebe? Se esse é justamente o caminho essencial do ser humano encarnado na Terra. Então, na verdade, para uma pessoa jovem que desperdiçou uma encarnação e uma pessoa velha, mais madura, que está fazendo bom uso disso agora, qual é melhor? É a pessoa mais madura? Percebe? Não é sobre a idade, é sobre o seu posicionamento na vida. Não é sobre a idade e somente o seu posicionamento na vida. É o quanto você está permitindo que o seu passado, que a sua criança ferida, reja as suas decisões. O quanto é que você está permitindo que as suas dores e frustrações sejam mais fortes do que a sua capacidade de se levantar, caminhar e agir. Então é isso que você tem que pensar, que a gente tem que pensar. A doutrina espírita explica que no decorrer da evolução vamos tendo as mais variadas experiências reencarnatórias e destas vamos acumulando aprendizados maiores ou menores, conforme a nossa capacidade de aproveitarmos cada oportunidade de forma positiva ou negativa. Na faixa de evolução em que nos encontramos ainda, não conseguimos desenvolver dentro de nós a plenitude de nossos sentimentos. Estamos distantes da capacidade do amor integral. Olha só, esse amor integral é aquele amor completo, né? Conforme preconiza aí Jesus. Essa dificuldade de estabelecermos em nós a faculdade de amar impede-nos o livre fluxo interior de conexão com a nossa essência divina. E a partir disso, vamos nos distanciando uns dos outros. E aí a gente entra justamente no separativismo. A gente entra justamente no egoísmo, no orgulho, no sentimento de que é só pra mim, sabe? E eu que venho já estudando isso bastante, também tô aqui falando, tô aqui começando a pensar em situações da minha vida. Situações da minha vida, relações, acontecimentos, aonde eu ajo. E aí eu vou até mais além quando a gente fala de tolerância, de indulgência. Se somos todos um, a maneira como eu me relaciono com o outro é uma maneira como eu estou me relacionando com o todo e eu estou me relacionando comigo mesma e eu estou cultivando estar nessa frequência. Então, ficar sempre nervosa, eu vou ficando nervosa. E cada vez mais situações de nervoso. Então, às vezes é mais difícil, gente. Mas a gente sempre consegue encontrar o caminho. O segredo é, faça perguntas. A gente tem que sempre fazer perguntas. Como é que eu posso sair dessa situação? Construir um caminho para crescer e sair dessa situação da melhor e mais elevada maneira, tá? Que mais? Vale também destacar que somos diferentes uns dos outros, mas não desiguais. Diferenças não significa que seja ruim. Se pensarmos em diferenças no sentido de diversidade, teremos uma visão de riqueza. Nenhum filho é igual ao outro, sempre, mesmo que sejam gêmeos. Olha só, é verdade. Poderá haver semelhança física graças à genética, porém haverá diversidade de caráter.
de perfil psicológico, de preferências, de aptidões e habilidades. E é engraçado que geralmente até tem um contraste, né? Como é que funciona o contraste? É como se eles fossem personalidades opostas, complementares. Um mais racional, outro mais emotivo, e por aí vai. Vale também destacar que somos diferentes uns dos outros e não desiguais. Essa parte a gente já viu. E é dessa riqueza de características diferentes que nascem situações de crescimento para a convivência em grupo. E até eu me lembrei ontem, quando eu estava lendo, da Maratona Quaresma Espírita, aula 31, escala e progressão dos espíritos, que é o quê? A gente tem diversos níveis evolutivos. Ah, Emily, isso mesmo, eu sou gêmea e é dessa maneira. Ah, que fofa, você é gêmea, Emily. Temos personalidades bem diferentes. Vocês são univitalinas ou bivitalinas? É assim que fala, né? Vitalino? Vitelino? É vitelino, né? Univitelinas ou bivitelinas. Que legal! Eu não sabia que você era gêmea. Eu acho tão legal, gente. Vou continuar aqui, você vai me contando. Univitelinas! Uau, que legal! São super parecidas. Vocês têm marquinhas assim diferentes, ou um tracinho, alguma coisa diferente, ou é muito parecida mesmo? Que legal! Gente, isso é algo. Eu acho que assim, existe um ponto. Eu não sei. Se você puder, você e sua irmã, façam aquele teste genético de ancestralidade para ver se vai dar exatamente os mesmos percentuais. Porque o bivitelínico, ele vem do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Só que no momento que separa, será que a manifestação de alguns genes não fica diferente? Então a composição genética, em termos de fenótipo, é idêntica. E até em termos de base genética, né? Do óvulo com o espermatozoide. Mas ativação dos genes. As ativações dos genes, elas ocorrem de cada gene, eu penso que são em etapas distintas. Então, em que momento será que pode ser que tenha... E ó, eu tô olhando aqui, eu não tô nem falando de alma, hein? Eu tô falando de ciência, tá? Tô falando de ciência. Construção aí neurológica, porque assim, você tem duas células... Eu não sei, você sabe, Emily, eu vou até estudar isso, quando que tem a separação... Se é logo no começo, eu acho que é logo no começo, né? Porque ele vai formando tudo separado, cada órgão, tudo, porque depois tem a construção do tubo neural, e depois vem tudo junto com a construção do tubo neural. E aí as células vai crescendo, né? O nenenzinho vai formando os órgãos, vai formando as partes do corpo. E aí eu não sei se nesse momento a gente pode ter, biologicamente falando, tá? Cientificamente falando, começar a construir essas características diferentes. Porque, teoricamente, você veio do mesmo... Emília, no começo, é isso aí. Você veio do mesmo... É a mesma origem genética, as duas idêntica, né? A mesma composição genética idêntica, mas a partir do momento que houve a separação... Eu ousaria dizer assim, falando até de posição perceptual, que até a posição que os nenéns ficam dentro do útero, vou começar a estudar isso, pode fazer uma diferença, porque é o registro, entendeu? Então, e aí a gente entra no quê? Na alma, né? A alma não tem jeito, na alma não tem discussão. Que são almas distintas. Mas é muito gostoso de ver e entender. Você e sua irmã são amigas, Emily? E entender que os opostos, gente... Por que a gente fala opostos complementares? Porque um não sobrepõe o outro, um não substitui o outro. A grande sacada é a união. Eu não tenho irmão gêmeo, mas eu tenho dois irmãos mais velhos, né? O mais velho, ele é muito mais parecido comigo de característica. Eu sou mais pro coração. E o do meio, eu sou a mais nova. O do meio, ele é mais racional. Então a gente é muito interessante. Em determinadas questões, nós temos opiniões extremamente opostas. Olha, Emily, somos muito amigas, temos uma conexão gigantesca. Que coisa linda! Parabéns! Ai, que coisa gostosa saber disso. E aí, o que acontece?
em alguns momentos, imagino que no seu caso, se você falou que vocês são bem diferentes, deve ser isso também. Em determinadas situações tem e falando até de níveis neurológicos, gente, é muito importante a gente considerar isso, tá? Porque assim, a gente é muito diferente, a gente tem opiniões muito opostas. Quanto mais a gente desenvolve a nossa consciência, quando a gente fala aí de espiritualidade, mas não só da questão religiosa, mas o que mais, quem mais, quando a gente mais vai expandindo a nossa consciência, né? Desenvolvendo aí conexões neurais, desenvolvendo, trazendo o conhecimento, o autoconhecimento mesmo, identificando as emoções, sanando aí bloqueios, compreendendo a vida, compreendendo como o corpo funciona, compreendendo como a sociedade funciona, mais a gente consegue entrar em harmonia de ideias. Olha que legal a fraternidade. Então, como que a gente vai fazer para encontrar pontos de comum? E aí a gente pode até, eu tenho mais coisas para falar aqui. Agora eu entendi por que era para falar sobre esse tópico. E a gente lembrar que a gente está no nosso mês de autoimagem. Como que a gente se conecta com as pessoas, né? Estabelecendo o que se chama em programação neurolinguística do rapport. É a conexão, é a sintonia. É quando a gente começa a encontrar o quê? Pontos em comum. Eu posso ser super racional, você super emocional, mas a gente vai encontrar aqui, ó, pontos em comum, onde a gente vai se conectar. Olha que legal. Então, por que isso é importante? Na nossa casa, no mundo, no nosso planeta, em todas as estruturas sociais. Isso é totalmente ligado à lei de igualdade. E aí o que ele fala aqui, as pessoas são diferentes, mas a gente tem que ir mantendo o quê? Cada um tem as suas características, é o que ele falou aqui. E é isso que enriquece. Imagina se todo mundo gostasse de azul. Ou se todo mundo gostasse de rosa ou de verde, né? Ia ser meio entediante ver tudo da mesma cor. Então vamos lá. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu até adoraria falar mais sobre isso, mas vamos continuar aqui conforme a gente vai. Se vocês forem entender percepções, vão colocando aqui. Quando a gente fala, que eu tava falando, até na parte da primeira parte, gente, que a gente leu sobre a vaidade, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não pegou, depois abre o Evangelho em casa, dá uma lidinha. Capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. A vaidade. A virtude. A virtude. Capítulo Sede Perfeitos, a virtude. E no final ele fala sobre orgulho, sobre a virtude orgulhosa. E aí eu levei isso para um ponto onde que eu estava fazendo essa reflexão sobre a separatividade das pessoas, sabe? O separativismo e o quanto isso prejudica a fraternidade, que é justamente o que nos fará unirem em comunhão de ideias, de princípios e valores para tornar o mundo um lugar melhor aí, falando em termos de transição planetária. Então, falando agora um pouquinho sobre a questão das antipatias, né? Outra questão diz respeito ao entrosamento. Muitas das antipatias que sentimos espontaneamente vêm de outras encarnações, por anteriores contatos que redundaram em fracasso no que se refere a equivocados relacionamentos que tivemos, ou ao fortalecimento dos laços afetivos, se for o caso de simpatias. Então, assim, né, há umas amigas, a gente não tem às vezes um amigo, uma amiga que é como se fosse um irmão. A minha mãe é filha única, mas ela teve um amigo e ele era casado, tinha filhos, as famílias frequentavam a casa um dos outros, uma relação respeitosa. E eles eram como irmãos. Os dois tinham consideração um pelo outro como irmãos. Era muito bacana de ver. Infelizmente ele já se foi. Mas faz um bom tempo, inclusive. Mas eu estava até pensando nele esses dias. O processo reencarnatório, assim também é com as antipatias, né? Às vezes a gente acha que... Eu vou falar porque às vezes alguém pode se identificar. Às vezes tem uma pessoa que você não suporta no seu ambiente de trabalho. Às vezes tem uma pessoa que você te incomoda horrores. Às vezes até, sei lá, alguém que você convive dentro da sua própria casa. Às vezes é um desafeto que veio do passado. Às vezes tem almas que encarnam num grupo familiar. Sabe aquela pessoa que é a ovelha negra da família, né? Às vezes aquela alma tem um resgate com todo esse grupo familiar. E aí o que a gente precisa entender? O karma não é para ser dor. O karma é para ser harmonização. Todo o sentido do karma é para a gente trazer equilíbrio e harmonia para uma situação. É para a gente trazer luz, amor e carinho sobre uma situação. Então, mas o cara é ovelha negra, a pessoa roubou, ferrou o parente. Tá, mas aquela pessoa é uma alma doente. Esse que a gente tem que entender.
entender como é que vai tratar. E claro, né, gente, com todo respeito, independente de qualquer coisa, lembrar, pessoas que cometem atos aí que transgridem as leis e normas que regem a vida e sociedade, devem ser presas, devem sofrer aí a devida punição do rigor da lei, tá? Porque usar como justificativa que a pessoa é doente mentalmente, ou que é uma alma doente, para poder liberar, né, a libertinagem aí, não dá. Não dá. Tem que ter limites. Porque se você liberar, é como você educar. Se você deixar uma criança fazer tudo, deixa a criança solta na sua casa. Come o que quiser, faz o que quiser, acorda a hora que quiser, dorme a hora que quiser, estuda quando quiser. Não, meu filho vai estudar só quando ele quiser. Porque aí, coitadinho, né? Não vou forçar ele a estudar. Pô, aí demais, né? O que a gente tem que fazer? Conscientizar. A gente não educa as crianças, tanto intelectualmente como a gente conversa o que é certo, o que é errado, entendeu? A gente tem que explicar, tá? Então, continuando. O processo reencarnatório apaga temporariamente da memória a lembrança dos fatos em si, mas não a memória afetiva que eles geraram. A gente já viu isso quando a gente estudou perispírito. Não lembramos exatamente de onde conhecemos determinada pessoa, mas ela não é estranha, por exemplo, né? Ele até fala um pouquinho aqui sobre o déjà vu, mas eu não quis trazer isso com muitos detalhes, porque eu olhei na radiestesia, pelo que eu vi, o déjà vu ele não necessariamente é ligado à questão de vivências de vidas passadas. Ele pode também ser uma questão de acessar multidimensões, multifrequências, tá? Então pode ser também um caso de viagem astral, tá? Então são uma série de fatores que podem implicar aí naquela sensação de déjà vu. Mas sim, também questão de reencarnação. Então, gente, deixando aqui um pouco mais de detalhes, porque caso pode ser que não seja com vocês que estão aqui comigo, mas caso alguém esteja vendo gravado, o meu chefe, eu não suporto o meu chefe. Eu já vi casos de relação de secretária e chefe executivo de mais de 20 anos de relação, que a pessoa trabalha com ele e a pessoa é literalmente uma escrava que ganha um bom salário. Porque ela tá 24 horas por dia, assim, num nível que eu já perguntei assim, quando você tá assim, namorando com seu marido, já aconteceu do seu chefe te ligar e você teve que parar o que você tá fazendo para atender o telefone? E a pessoa confirmar, falar já, e meu marido ficou pé da vida. Então assim, qual é o limite das coisas? Percebe? Então assim, o que configura aí, né, uma escravidão? E só que a diferença é que a pessoa ganha um bom salário, mas percebe? Tá 24 horas por dia lá disponível. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso pode ser um resgate. Pode ser que numa vida passada essa pessoa foi algoz desse chefe, tá? Eu já vi casos de pessoas que, por exemplo, pessoas que tiveram casos que foram assediadas pelo chefe, não era uma coisa que estava lá no caminho dela passar por aquilo, mas ela teve um contato com os mentores e eles falaram que ela tirou a vida dele numa outra vida. Então ela acabou escolhendo passar por essa situação, não foi uma situação super grave, mas era uma situação que incomodava ela. Quando fez o plano encarnatório, ela acabou assumindo, né, passar por essa situação para poder ter esse resgate. Então, assim, são muitos casos, cada caso é um caso, dá para avaliar, a gente consegue avaliar, por exemplo, numa consulta, tá? Então, dá para ver bastante coisa na radiestesia. Não só na radiestesia, tá, gente? Porque eu trabalho com os mentores também, vocês veem nas mensagens. Então, aliás, vou fazer um desafio, me conta o que vocês acham da ideia. Vou fazer 30 dias de disciplina, que eu dei uma desandada na minha yoga matinal, postar mais a dia pra gente se motivar juntos, uma alimentação equilibrada, não precisa ser radical. E eu vou colocar a caixinha dos mentores todo dia. Tô pensando em fazer isso, porque isso traz uma energia muito boa. Às vezes eu fico meio esgotada no final do dia, não sei se vocês percebem que eu começo a responder várias e aí no final do dia eu dou uma sumida. Mas então o que acontece? Dá pra ver bastante coisa, tá? Quando a gente começa a acessar a parte espiritual, acessar a alma e tudo. Vamos lá. É comum pensarmos que as pessoas que nos são simpáticas é que são verdadeiramente afins e que os indivíduos que nos despertam antipatia não são afins. Na verdade, tanto simpáticos como antipáticos são igualmente afins.
aquele que temos antipatia é mais afim conosco do que pensamos. Normalmente, quando antipatizamos com alguém, sem darmos conta, estamos sintonizados com uma característica da sua personalidade que encontra ressonância dentro de nós. Quando criticamos muito uma pessoa, normalmente estamos percebendo alguma coisa nela que existe em nós e que nos incomoda ou não queremos enxergar. A primeira necessidade que temos é de afastar o nosso afeto antipático, como numa tentativa de nos livrarmos do incômodo. Só que pelo fato de o problema estar dentro de nós, por sintonia, acabamos encontrando outra pessoa muito semelhante à que acabamos de afastar. E aí é que dizemos, não sei o que acontece comigo, só me chega gente complicada, né? Então, situações recorrentes, né? A vida amorosa, a mulher que sempre atrai o mesmo tipo de homem, a vida profissional, o mesmo tipo de emprego, e por aí vai. São os espelhos que a gente viu, os espelhos dos relacionamentos. Então a gente lembrar, mas então se eu tenho um ódio de uma pessoa que cometeu um crime, eu tenho uma semente daquele crime, um pouco daquele crime dentro de mim? Não. A revolta com a injustiça significa que existe alguma injustiça que você passou na sua vida, que você ainda está nutrindo uma profunda revolta, que te leva quase ao descontrole, tá? Ficar revoltado, ficar indignado é legítimo, tá? É super legítimo, mas lembre-se disso que eu tô falando. Existem graus, né? Graus de intensidade. Então, reflita sobre isso. Reflita o quanto que o que te incomoda na verdade está dentro de você. Boa parte das nossas relações de antipatia existem porque ignoramos características nossas que permanecem reprimidas. Foi exatamente isso que eu falei. A gente já está quase terminando aqui. Por isso Sócrates orientava, conhece-te a ti mesmo. Sempre que duas pessoas se encontram, na verdade, há 6 presentes. O indivíduo visto por si próprio, o indivíduo como as outras pessoas o veem e o indivíduo como ele realmente é. Olha que autoimagem, gente. Como eu me vejo, como vocês me veem e como eu realmente sou. E por que são os 6, né? Na verdade, você que está me vendo, é como você se vê, é como eu te vejo e como você realmente é. Vou dar um exemplo daquela moça que eu comentei com vocês, que eu vi a questão do arquétipo do sábio. Que eu falei, seria bom você frontalizar essas questões, porque você tem muita força na sua alma. Então, ela se vê de um jeito. A alma dela tem um potencial muito maior do que ela se vê. E as outras pessoas a veem de uma outra forma, porque as pessoas veem o quê? Só o que ela mostra. Então, vamos supor que ela tem 5 qualidades, vai. Beleza, charme, inteligência, sabedoria, maturidade. Mas se ela só mostrar beleza, charme e inteligência, as pessoas só vão ver isso. Se ela não mostrar sabedoria e maturidade, as pessoas não vão ver. Só que às vezes nem ela sabe o nível de sabedoria e maturidade. Porque o que eu falei foi que eu vi na alma. Ou às vezes ela sabe um pouco. E se ela não desenvolver isso, o que ela realmente não vai se manifestar e se expressar no mundo. Isso é autoimagem. Por isso que a gente tem que estar constantemente buscando autoconhecimento. Essas dinâmicas que a gente faz de imersão, né, nas meditações é muito boa. Quem aqui já teve algum insight aí de alguma coisa na sua vida? Eu já tive vários, inclusive na semana passada, na live de mentalidade e performance, eu tive um insight bem profundo, comentei com vocês. Depois ainda fui fazer um outro procedimento, tive mais insight. Então, continuando aqui. Nossas diferenças são um reflexo das nossas características de individualidade. E as nossas semelhanças partem da nossa realidade essencial. Isso é muito importante. Quando a gente fala de separativismo e o que nos une em fraternidade, as nossas diferenças são reflexos das nossas características de individualidade.
Legal. Nossas semelhanças partem da nossa realidade essencial. Então, eu comentei um testemunho meu que o meu irmão, que é mais racional e eu sou mais emocional, a gente começou a encontrar mais pontos em comum a partir do momento que ele também começa a seguir um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e expandir a consciência dele. Porque ele começou a se aproximar da realidade, da essência dele. Porque a verdade verdadeira só existe uma. Então, a partir do momento que quanto mais pessoas acessarem essa verdade verdadeira. Então, uma boa maneira de orar, gente, é pedir para que todas as pessoas que estão na perdição ou aquela pessoa específica que você gostaria que mudasse, conheça a verdade. Peça para o Espírito Santo tocar essa pessoa e mostrar a verdade, para que caiam véus, para que essas pessoas vejam a verdade. Percebe? Porque é de essência por essência. A essência centelha de Deus, ela tem a mesma frequência, ela tem o mesmo conhecimento, ela tem as mesmas informações. E é aí que a gente se une em fraternidade, percebe? Então o que a gente precisa? Amadurecer todo mundo. Todo mundo precisa ganhar maturidade. Mas a gente ainda não tem isso instalado na cultura. Muito pelo contrário. A gente vê que a construção cultural, social, ela foi feita totalmente para tirar a gente desse caminho do autoconhecimento. Ou negligenciar e desabonar. Até desabonar. E o livro de autoajuda. Eu vejo gente que tá lendo o livro de autoajuda e fala meio que assim, então, agora eu tô lendo o livro de autoajuda. Meio que até com vergonha. Por quê? Se você não se ajudar, quem é que vai te ajudar, meu amor? Mas eu não preciso de ajuda. Faça-me um favor, saia desse pedestal. Vai aprender a ser gente, tem humildade, vai se ajudar, vai ler livro de autoajuda, tem vontade de fazer terapia, tem preconceito, vai fazer terapia, vai tratar da mente, do coração, da alma, entendeu? A gente tem que ser mais arrojado, o povo vai estar arrojado com tanta coisa, né? Porque eu sou moderno, eu sou descolado. Seja descolado com a sua alma, seja moderno com a sua inteligência emocional, faça-me o favor, entendeu? Continuando. A reencarnação é a grande lei reguladora do equilíbrio do universo. Quando ela for aceita e compreendida pela ciência e utilizada como instrumento de educação na promoção do bem instrumento de educação no desenvolvimento do ser humano, teremos dado o passo fundamental em direção ao progresso social. Nossas desigualdades são resultantes de nossas ações felizes ou infelizes do passado espiritual. Quero fazer uma pausa aqui e achar uma coisa interessante, né? A reencarnação é a grande lei reguladora do equilíbrio no universo. Quando ela for aceita e compreendida pela ciência, ou seja, lembremos que a ciência não dorme. Lembremos que nas próximas décadas, aí, de 10 a 30 anos, teremos grandes avanços e saltos qualitativos e quantitativos aí, científicos, tá? E então, quando a gente coloca isso, é uma ideia aqui pra gente ficar atento, que tudo isso um dia vai ser comprovado cientificamente. Faz parte da evolução da consciência coletiva do ser humano quando a gente está falando de transição planetária, tá? Então, tirar os véus da limitação do imediatismo da existência e entender que existe uma existência muito mais ampla, a existência da alma, e que a nossa vida aqui nesse corpo é só uma parcela. Então, as nossas desigualdades são resultantes de nossas ações felizes ou infelizes do passado espiritual. Gente, cada um colhe aquilo que planta. Se eu colhi mamão, abacaxi, melancia, maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantei mamão, abacaxi, melancia, maçã, eu vou colher mamão, abacaxi, melancia, maçã. Se você plantou uva, abacaxi, mexerica e, sei lá, caqui, você vai colher uva, abacaxi, mexerica e caqui. Não tem como a gente colher duas coisas iguais tendo plantado sementes distintas. Então, quando você fala de uma ideia, a gente está falando aqui de lei de igualdade e saúde mental, tá? Tá no Livro dos Espíritos. As leis morais do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem, inclusive, uma aula só sobre leis morais na Maratona Quaresma Espírita, tá? Tá nos canais. O que acontece? Quando a gente fala de lei de igualdade, todo mundo tem que ganhar igual. Todo mundo... Como é que você vai fazer isso, meu amor?
Se cada pessoa planta aquilo que colhe aquilo que plantou. Não dá para uma pessoa que plantou 5 sementes colher 50. Ao passo que uma pessoa que plantou 100 sementes vai colher lá 100, 80. Não dá para colocar todo mundo no mesmo cesto. Põe todo mundo aqui, vamos dividir igualmente. Não, é injusto, tá? Quem é que sabe disso é Deus. O que a gente tem que entender é que tem que ter oportunidade para todo mundo. Tem que ter uma igualdade de recursos. E aí, quando a gente fala das necessidades essenciais, quais são as necessidades essenciais? Segurança, nutrição e afeto. Segurança, saúde e educação. Percebe? Essas são as 3 necessidades essenciais. Isso tem que ter para todo mundo. Agora, como cada um vai se desenvolver e se desenrolar nessa dinâmica da sociedade, precisa ter liberdade de ação e de movimento. Tá fazendo sentido para vocês? Flávio, seja bem-vindo. A gente vai daqui a pouquinho entrar na meditação. Fica aí se você quiser aproveitar e pegar. Então, acho que ficou bem claro aqui. Me fala se ficou claro para vocês também. Então, olha só, nossas desigualdades, elas resultam das nossas ações felizes ou infelizes do passado espiritual. E não vamos muito longe dessa vida também, tá? Nós somos o produto das nossas escolhas, seja nessa vida ou seja nas outras. Se você não acredita em outras vidas, que às vezes alguém está assistindo aqui gravado, não acredita, caiu aqui na live, no vídeo, pensa que você é produto do que você escolheu. Oh, meu Deus, minha vida é uma porcaria, escolhi tudo errado. Oh, tá bom! Para agora, recalcula a rota, recomeça. É difícil, é doloroso, é sofrido, não vai ser fácil, você vai ter que se desfazer aí de uma estrutura interna que foi construída por muitos anos. Para você desconstruir isso e reconstruir outra, vai um tempo. Mas permita-se dar um chega na sua vida, permita-se dar um basta. Eu tô aqui com vocês fazendo essas lives, essas maratonas, esse movimento que eu venho fazendo é o meu basta, percebe? E eu tô aqui compartilhando com vocês, e o meu convite é esse. Coloca a sua vida. A gente fez o quê? Cenário de vida mês passado, né? Cenário de vida. Olha para sua vida. Mas eu não sei o que eu quero, eu nem pensei nisso, eu não tô fazendo nenhum exercício disso. Não tem problema, faz uma reflexão da sua vida. Olha para a sua vida, o básico, né? Relacionamento, saúde, a segurança, que é a sua carreira, a sua vida financeira, seu patrimônio. Vê o que você não quer mais. Às vezes a gente tem que partir do que eu não quero, ao oposto complementar. O que eu não quero mais? Não quero ficar mais doente o tempo inteiro. Não quero mais ter... A gente vai falar no mês da saúde, eu vou falar muito sobre inflamação, vou trazer conteúdo de livros. Eu estava estudando conteúdo de uma médica essa semana, que ela estava falando sobre tireoide. Eu vou trazer um conteúdo muito legal sobre saúde, tá? Que estava falando sobre inflamação e como ela traz náusea, atrapalha o sono, dá até mau cheiro, uma série de fatores. E eu vou trazer uma série de informações pra gente aqui. Entender a alimentação, entender o intestino, entender uma série de fatores, tá? E aí, o que acontece? Então, a gente tem que entender mudança de hábitos. O que eu não quero mais? Não aguento mais me sentir cansado. Para e olha para a sua vida. Quais são os fatores que te fazem cansar? Tem sono envolvido? Tem alimentação envolvida? É uma sobrecarga de tarefas? O que está acontecendo que você não está filtrando as prioridades e não está conseguindo dizer não para algumas coisas? Então, a gente tem que estar a todo momento fazendo essas reflexões, tá? Então, a vida que você tem, e isso também vale para mim, a vida que você tem é produto das suas escolhas. Ruim ou bom, não importa. Neste momento que você está, você tem a oportunidade de fazer novas escolhas. E o que a gente está fazendo nessas lives, nessas maratonas, é trazer informação. É trazer informação para que a gente possa ter o quê? Enriquecer o nosso mapa de mundo, enriquecer o nosso repertório de ideias, de visão, de possibilidades, para tomar novas decisões, para fazer novas escolhas, para mudar atitudes, estilo de vida, etc. E quando a gente está aqui no estudo do Espiritismo, o que é? É uma filosofia que vai trazer para a gente uma mudança desde o nosso nível neurológico de espiritualidade, que é nossa visão mais amplificada da existência, que é a visão que a gente traz quando a gente estuda o Evangelho de Jesus Cristo, da vida eterna, por exemplo. Percebe? Que vai mostrar pra gente que tem muito mais do que só isso que eu tenho aqui. Então eu
eu vou começar a desenvolver o quê? Um controle emocional maior. Eu vou começar a desenvolver o quê? Uma maturidade. E nesse processo eu vou começar a desenvolver o quê? As virtudes. Percebe como tudo conversa? Então, para finalizar aqui, as condições humanas de dor e sofrimento, de doenças físicas e emocionais, tão comuns no contexto da nossa realidade social, são expressões da lei de causa e efeito, agindo através da reencarnação para corrigir os antigos delitos humanos, filhos do orgulho e do egoísmo, cometidos na cegueira da consciência. Olha lá. Né? A gente não sabe, vai lá, faz qualquer coisa e tem a consequência. E aí você tem que lidar com essa consequência. E se você não lidar com essa consequência, você vai repetindo e repetindo e repetindo. Aí você fala o quê? Meu Deus, eu não aguento mais sofrer. Eu falo às vezes dentro de mim, quando eu vejo uma situação repetida na minha vida, eu falo, meu Deus, aonde é que está dentro de mim? Onde é que isso existe na minha mente, dentro de mim, na minha alma, que isso está se reproduzindo na minha vida dessa forma? Então a gente tem que fazer essa autoanálise aí, com humildade. Não há desigualdade de oportunidades. Deus, em sua justiça, oferece as mesmas chances para o progresso. O nosso aproveitamento dessas oportunidades é que é desigual. Então, mas, Ivete, tem a pessoa que nasce na favela e o filho do rico. O filho do rico tem muito mais oportunidades. Verdade. Mas quantas pessoas? São poucas. Mas tem muita gente que nasce na favela e que se dá bem na vida. Porque trabalha, porque estuda, porque trabalha, porque se desenvolve. Até pessoas que não trabalham tão ligado com o intelecto, não tem aí um histórico, né, como a gente vê aí essas moças das redes sociais que têm negócios aí ligado à estética, a produtos de beleza, e estão super milionárias. Quando você vai ver a cabeça delas, elas têm uma mentalidade de expansão, de crescimento. Elas não ficaram na vida delas assim, meu Deus, eu sou a coitadinha, a vida não me dá oportunidade. Não, elas foram dar as caras, eu vou dar as caras aqui. Se falarem mal, falaram mal, eu vou continuar fazendo, eu vou sofrendo e fazendo. Entendeu? São pessoas que estão aqui, sempre com uma visão. Entenda, gente. O teor do que estão fazendo é uma coisa, mas a linha de raciocínio, a mentalidade tá correta. No sentido de que são pessoas que estão sempre com uma visão construtiva, tá? Construtiva. Como é que eu posso crescer mais? Como é que eu posso fazer com que minha empresa cresça mais, com o meu faturamento cresça mais, minha vida cresça mais? E aí, claro, entender todos os aspectos éticos morais envolvidos que devem haver nesse tipo de mentalidade, tá? Então, continuando. Mas se é um trabalho honesto, gente, qual que é o problema? Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Olha com carinho para sua vida, faz uma retrospectiva e pensa quantas foram as oportunidades que você deixou passar na sua vida. Eu já deixei passar a oportunidade na minha vida, vou contar para vocês. De trabalho, né? Eu já deixei passar a oportunidade na minha vida, sem brincadeira. Eu fui perceber o tamanho da oportunidade que eu deixei passar quase 20 anos depois, em um procedimento terapêutico que eu estava me auto-aplicando lá eu faço muita reprogramação mental comigo mesma, então eu faço muita regressão, aí com envio de reiki, tudo, enfim. E aí, eu tava lá, eu vou mandar para todas as situações assim, 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 assim. E aí eu vou voltando na minha mente, vou fazendo toda a ressignificação. Ressignifico e vou voltando. E aí eu lembrei e falei, nossa, aquela situação que eu passei era uma situação excelente para mim. E agora que eu estou percebendo. Eu tenho umas coisas que demoram de cair a ficha, gente, é muito engraçado. Mas por que eu tô contando isso? Às vezes pode acontecer com você, pode até ser que determinada ficha não caiu. E tá tudo bem. Tá? Mas por que pessoas que moram geograficamente no mesmo lugar, e tudo bem, a gente sabe que em termos financeiros, as famílias, às vezes tem num prédio famílias que ganham um X e há famílias que ganham 10X. Mas vamos colocar numa média, que ganham a mesma média. Por que uns evoluem tanto e outros menos? É isso aí, educação financeira. A gente vai ter um mês que a gente vai falar de finanças também. Mas eu quero que tira a questão do dinheiro em si e traz para a administração das riquezas e oportunidades da sua vida.
Como é que você administra? Porque se você tem uma visão de consumo autodestrutiva, vem muita questão da mentalidade de miséria e depreciativa. O que é que você vai fazer com a riqueza e com as oportunidades quando elas se apresentam na sua vida? Ao passo que se você tiver uma mentalidade mais abundante, mais de expansão, de crescimento, de enriquecimento, e novamente, gente, não falando só sobre o dinheiro, tá? Como é que vai ficar a sua vida quando você começar a ousar e falar, não, eu tenho que começar a aproveitar mais oportunidades. E se elas não existem, eu tenho que começar a pensar como é que eu posso criá-las, tá? Isso é um processo. Por isso que a gente vai fazendo essas lives de mentalidade. São meses que a gente vai ficar juntos. Ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Até setembro. Então não é para fechar, não precisa fechar num cenário específico, numa autoimagem específica. A ideia é ir trazendo as reflexões, tá? Então ele fala aqui, não há desigualdade de oportunidades. Deus, em sua justiça, oferece as mesmas chances para o progresso. O nosso aproveitamento dessas oportunidades é que é desigual. Uns aproveitam e crescem, outros desperdiçam existências inteiras e têm de renascer em condições compatíveis às suas necessidades para recomeçarem a tarefa. O que o ser humano considera superioridade no âmbito da existência física não passa de uma mera ilusão passageira, corrompida pelos sentidos. E o que é pior, para quem se nutre desses valores de curta duração, pois os anos passam rápidos e o que parece ser eterno, em pouco tempo, deixa de existir. Das condições sociais até a própria existência física, tudo passa, na inexorabilidade do tempo. É por isso que os espíritos superiores estão sempre a nos alertar quanto à necessidade de vivermos dentro de valores morais superiores, porque esses sim é que contarão nos critérios de avaliação do que tem verdadeiramente valor em nossa existência. Olha lá, ainda coloquei aqui os valores e méritos morais e as virtudes. Então, o que é que conta verdadeiramente em nossa existência? Os valores e méritos morais e as nossas virtudes. E aí, finalizando, foi o próprio Cristo quem pronunciou: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Esse livro, quem se interessar, é esse aqui, ó, Leis Morais e Saúde Mental, tá? Essa pessoa, Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele é psiquiatra e psicoterapeuta, e ele é super ativo na comunidade espírita, e ele é um dos coautores daquele livro que eu mostro do cérebro triuno, tá? Então ele é uma pessoa que tem uma carga de conhecimento muito bacana, e o livro todo cada capítulo é uma lei moral e a saúde mental envolvida nesse tópico do momento. Gente, vamos fazer a nossa meditação. Lembrando, novamente, esse é o nosso mês de autoimagem, então hoje vem aqui realmente um trabalho bem de autoconhecimento. Façam as reflexões. Vou tomar uma aguinha. Tô com sede. Vamos lá, respirando fundo. Vai enchendo seu peito de ar e solta o ar. Mais uma vez. Você deixa o ar subindo até o topo da sua cabeça. Vai higienizando o seu cérebro, a sua mente inconsciente, a sua mente consciente, a sua alma se unem nesse momento e vão processando todos os ensinamentos que foram falados aqui hoje. Você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, você vai relaxando 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, tranquilamente. Vai deixando seus olhos bem fechados, um pouco pesadinhos no seu rosto. Você vai respirando fundo. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai descendo em movimentos circulares pelo seu pescoço, ombros, tronco, pernas e pés. E você vai relaxando e se concentrando cada vez mais no som da minha voz, com pleno controle do seu corpo, totalmente concentrada nesta meditação. Então vamos agora mentalmente, os seus olhos mentais vão se abrindo, os seus ouvidos e todos os seus sentidos mentais vão se abrindo nesse momento. Você respira fundo.
E vai sentindo da sola dos seus pés saindo raízes de luz que vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da Terra. Vão envolvendo o centro da Terra em pura luz. Vão se nutrindo dessa energia, desse fluido cósmico do centro da Terra. E essas raízes vão ficando cada vez mais fortes, brilhantes, bonitas e felizes. E agora você vai sentindo toda essa energia subindo pela sola dos seus pés, pelas suas pernas, seu quadril, seu tronco, pela sua coluna, todas as vértebras. Vai sentindo. Subindo pelo seu coração, subindo pela sua garganta, sua cabeça. Vai expandindo até o topo da sua cabeça como uma luz que vai florescendo. E a luz do seu coração vai expandindo neste momento. E você vai ficando 10 vezes maior, 20 vezes maior, 200 vezes maior. Você fica maior que a sua casa, você fica maior que a sua cidade, você vai ficando maior do que o planeta Terra. Você vai lá para o espaço, você vai vendo o espaço como se você estivesse vendo uma linda noite estrelada. Você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo, como quando você deixa cair um objeto no chão e você vai e fica olhando bem pequenininho lá embaixo. E aí você vai vendo também o sistema solar pequenininho lá embaixo. Você vai vendo a Via Láctea pequenininho lá embaixo. E aí você vai crescendo cada vez mais. Vai acessando um portal de luz branca e iridescente no topo da sua cabeça. Da frequência mais elevada que existe, do plano maior, da inteligência suprema, criadora de tudo que existe, a causa infinita de todas as coisas, Deus. E você vai sendo envolvido agora nessa luz de Deus que vai descendo pela sua glândula pineal, no centro do topo da sua cabeça, vai descendo pela sua hipófise, na direção entre os seus 2 olhos, um pouco para dentro, vai descendo por toda a sua estrutura cerebral, todas as suas conexões cerebrais, neurológicas, vai envolvendo todos os seus tecidos, órgãos, corpos, no nível físico, mental, emocional, espiritual, perispiritual e etérico. Você vai sentindo essa luz de Deus envolvendo todo o seu corpo, trazendo saúde como um chuveiro de luz. E você vai mentalmente concentrando a luz no seu coração, sentindo um leve aperto no peito, sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda, te acompanhando nesse momento, trazendo para você um sorriso amigo. Você mentalmente vai abrindo um vórtice de luz no centro do seu peito. E você vai caminhando pelo jardim da sua alma. E você vai fazendo uma avaliação no jardim da sua alma. Vai caminhando, vai observando tudo que existe aí. Perceba quais são os cheiros. O jardim da sua alma tem algum cheiro? Qual que é a temperatura do jardim da sua alma? Vá observando. Vá percebendo as cores, movimentos, sons, tudo. Tem pássaros, tem uma vida, tem o que tem no jardim da sua alma. E você vai começar a perceber também que entre as coisas bonitas existem algumas ervas daninhas. São os caprichos, as vaidades, os orgulhos, as críticas. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas você começa a olhar algumas escolhas que você fez na sua vida e você vai trazer agora uma caixinha de fotos à sua frente. Você vai trazer uma caixinha de fotos igual aquela foto da Polaroid. É uma foto que guarda muitas lembranças da sua vida. São fotos de momentos e escolhas da sua vida. E agora você vai pegar dessa caixinha uma foto aonde de uma situação que você se arrependeu da escolha que você fez. Você vai pegar essa caixinha, vá movimentando. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente unidas vão te trazendo agora um momento aonde você se arrependeu de uma escolha que você fez. Então você vai observando, vai percebendo se vai ser uma imagem, se vai ser uma palavra, um som, uma cor, um sentimento. Você respira fundo. Algo que vai remeter nessa foto àquela situação que você se arrependeu da escolha que você fez.
E você vai agora pegar essa foto. E você vai ver o Mestre Jesus à sua frente neste momento, personificado em pura luz. E o Mestre Jesus, ele sorri para você. Ele fala: minha filha, meu filho, eu vim para te consolar. E você entrega para ele essa foto agora. E você diz, enquanto você entrega para ele: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E você entrega essa foto para o Mestre Jesus. Entrega esse momento para o Mestre Jesus. Fala para o Mestre Jesus: eu não quero mais sentir essa dor, dessa frustração, desse arrependimento. Você respira fundo. Se vierem outras situações que você se arrependeu, você vai fazer o mesmo procedimento. Mentalmente vai tirando outra foto e entregando para Jesus. Vá fazendo isso para quantas situações você desejar. Vá entregando para Jesus. Vá voltando, vendo a sua vida, momentos que esse padrão se repetiu. Você vai entregando agora para Jesus. Você vai entregando agora para Jesus toda a sua vida, todas as suas frustrações, as suas escolhas. Não é fácil, mas você é capaz. Você está cansada já de certos padrões, de certas coisas. Então é hora mesmo de você fazer uma faxina na sua vida. Começar a mandar embora algumas coisas. Jesus amorosamente vai guardando todas essas cenas dentro dele. Ele guarda todas essas cenas no coração dele. E aí você vai caminhando com ele. Ele te dá as mãos. E você vai caminhando com ele. Vai passeando, vai percebendo que o jardim da sua alma vai se expandindo. Vai percebendo. Agora na sua frente, um baú com todas as suas virtudes. E você vai abrir esse baú e você vai trazer para dentro do seu coração as suas virtudes. A benevolência. Vá trazendo para dentro do seu coração a benevolência, a caridade, o amor ao trabalho e a humildade. Então você vai pegando esses diamantes, vai observando um diamante rosa, um diamante amarelo, um diamante verde, um diamante azul. Você pega a benevolência e traz para o seu coração, respira fundo, vai sentindo ali irradiando para todo o seu corpo. Você pega agora a caridade e você traz para o seu coração. Você respira fundo. E você vai sentindo essa paz. Você pega agora o amor ao trabalho, a sabedoria, e vai trazendo para o seu coração, vai irradiando por todo o seu corpo. Vai trazendo para o seu coração também a humildade. E vai trazendo essa humildade, vai irradiando por todo o seu corpo, vai te trazendo força. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, quanto mais você aplicar as suas virtudes, desenvolver as suas virtudes, mais força e expansão você vai ter para realizar os seus sonhos na sua vida e para acessar a sua essência divina. A partir de hoje, quanto mais você praticar e desenvolver as suas virtudes, mais força e expansão você vai ter para aplicar e desenvolver a realização dos seus sonhos, objetivos e a sua felicidade. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, sempre que você aplicar e desenvolver as suas virtudes, mais força e expansão você vai ter para transformar a sua vida e conquistar uma vida de abundância e de felicidade plena. É leve, tranquilo e permitido vencer na vida, e você já sabe como vencer
na vida, você gosta de vencer na vida e você vence na vida. Você é um vencedor, uma vencedora. Então agora você mentalmente, se você quiser verbalizar, você vai falar para você mesmo: basta. Mais uma vez, diga basta. Mais uma vez, diga basta. Sempre, todas as vezes que vierem pensamentos e sentimentos negativos e nocivos, você vai dizer basta. Chega. Chega de dor e sofrimento na sua vida a partir de agora. E agora, livre de dor e sofrimento, com todas as virtudes ativadas no seu coração, você vai caminhando para o seu futuro. Você respira fundo. Vai caminhando com Jesus para o seu futuro. Ele vai segurando na sua mão como um mentor. E você vai caminhando. Vai observando que roupa que você está. Vai observando se a sua roupa vai mudando. No próximo ano, próximos 5 anos, próximos 10 anos, próximos 100 anos. Vá observando. Vá observando. E você agora vai abrir uma cortina. E essa cortina vai te mostrar uma cena de futuro. Então você vai abrindo essa cortina. E você vai ver uma situação onde você está com todas as suas virtudes ativadas. E você vai observando agora. Vá observando como é que está a sua constituição física nesse momento. A sua roupa, o seu cabelo, a sua postura. Vá observando quem são as pessoas que estão com você neste momento. Vá observando o que é que você faz nessa vida futura. Qual é a sua profissão? Observe se vem alguma imagem, algum som, alguma sensação. E você vai observando. Vai sentindo, vai vendo os movimentos, as cores, o cheiro. Vai vendo. Quem são as pessoas que estão com você no seu futuro? Então você agora vai trazendo essa cena para o seu coração. Traz essa cena para o seu coração e você vai retornar para o momento presente. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para trazer a materialização e a manifestação deste futuro para o seu momento presente. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para trazer para você muita felicidade plena e conexão com a sua essência divina. E você gosta dessa nova vida. Então você vai encontrar nesse futuro um pequeno diamante. É o símbolo da sua nova vida. Você pega esse pequeno diamante e você traz para o seu coração. E essa semente está plantada em você agora. Então agora eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, vem retornando, vai sentindo essa semente de luz no seu coração se expandindo amorosamente. E 2, vai mexendo suas pernas, seus pés. E 3, vai abrindo os olhos para viver uma nova vida. Como é que está sendo para vocês? Vão retornando. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar como é que foi para você. Ok? Como é que foi para você? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do nosso amigo Minutos de Sabedoria. Vamos lá ver? Uma leitura rápida aqui. Olha que legal. Procure, Minutos de Sabedoria. Procure viver mais a sua vida interior. A agitação da vida não deve atingir o nosso eu verdadeiro, a nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante. Olha só, a centelha divina é que é o nosso eu real, do qual o nosso coração é apenas um reflexo. Foi exatamente o que a gente falou. Portanto, procure viver mais intensamente a sua vida interior, a vida do seu eu verdadeiro e da sua alma. Então, olha só que interessante, né?
lembrar que toda a construção da nossa vida exterior, a gente constrói no nosso interior, tá? Lembrar disso. Alimentando o quê? A nossa centelha divina. Então, quanto mais a gente acessar a nossa essência, quanto mais a gente colocar inputs aí com as nossas mentalizações, com tudo isso que a gente falou, essa transformação de ideias, de valores e princípios que a gente falou nessa nossa live de hoje, mais o seu eu verdadeiro e a sua alma vai estar se ativando, a identidade da sua alma vai se ativar e mais você vai transbordar quem você realmente é. Não quem eu acho que você é, não quem você acha que você é, mas quem você realmente é. E aí eu finalizo por hoje. Quero agradecer. Quem chegou depois, aproveita, eu vou salvar a live agora. Já vai lá assistir. A gente falou muito sobre autoconhecimento, inteligência emocional, a lei da igualdade, saúde mental. Lembrem-se também, quem está assistindo gravado, lembre-se de comentar, de curtir, de compartilhar. E eu quero lembrá-los também que eu faço os atendimentos de radiestesia, atendimento de hipnoterapia, a mentoria que eu trabalho aí com a estrutura do coach e as terapias integrativas juntas. Então, quem tiver interesse é só me chamar no direct, ok? Amo você, Flávio, gratidão, vocês são maravilhosos. Espero que tenham gostado, que tenham tido aí algum insight na meditação, tá bom? Gente, beijo maravilhoso e até sexta na nossa live de mentalidade e performance, tá bom? Um beijo.